China traiu o Irã. Trump fez o PCC implorar por petróleo. E por que a China está fechando seu espaço aéreo? Isso e mais nas manchetes desta semana sobre a China. Bem-vindo ao China Uncensored. Sou Chris Chappell. Este episódio é patrocinado pela Incogni. Você sabe que empresas coletam seus dados, mas talvez não imagine quantas fazem isso. Dezenas, talvez centenas, a maioria desconhecida por você, usam esses dados sem que você saiba. A Incogni ajudou a bloqueá-los. Então, a Terceira Guerra Mundial está chegando, Trump vai lançar uma bomba nuclear? Este é o fim da civilização como conhecemos, foi o que meu feed de redes sociais disse a manhã toda na terça-feira, até que os Estados Unidos e Israel concordaram com um cessar-fogo de 2 semanas com o Irã para negociar um acordo. Aham, Trump amarelou! Se fosse um homem de verdade, teria bombardeado inúmeros civis. Acho que as redes sociais podem estar nos deixando infelizes. O Paquistão intermediou o acordo 90 minutos antes do prazo dado por Trump para atacar a infraestrutura de uso duplo do Irã, como pontes e usinas. E o Irã aceitou, mas não por causa do Paquistão. Certamente não por causa dos Estados Unidos, por causa da China. Autoridades iranianas não identificadas afirmam que a China pressionou o Irã a aceitar o cessar-fogo após se unir à Rússia para vetar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a reabertura do Estreito de Hormuz. Equilibrar tantos interesses deve ser difícil. A China, é claro, foi evasiva e vaga quando questionada sobre o papel que desempenhou, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando perguntado se a China estava envolvida em pressionar o Irã, disse apenas: "Ouvi dizer que sim." Claro, tudo isso foi antes de Israel atacar o Líbano. O Irã disse que o ataque ao Líbano violou o cessar-fogo. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que o Líbano não integrou o cessar-fogo, e o Irã fechou de novo o Estreito de Hormuz. Eu juro, é como o Estreito de Schrödinger, está aberto, está fechado. É isso, como uma TV de 40 quilos presa com fita adesiva na parede, duvido que o cessar-fogo dure. Mas faz sentido que a China queira pressionar o Irã a concordar com um cessar-fogo, já que a China foi reduzida a importar petróleo dos Estados Unidos para os mercados de combustível asiáticos em meio à crise no Estreito de Hormuz. Ai, isso deve doer. Na verdade, esse acordo não é novo. Antes, a China já havia interrompido o comércio de gás natural liquefeito e petróleo com os Estados Unidos durante a guerra comercial. Agora ela está retomando esse comércio. A pergunta, claro, é: por que agora? É porque a captura de Maduro na Venezuela e o bombardeio do Irã colocaram pressão sobre o fornecimento de petróleo da China? É para que a China reexporte e seja vista como quem salvou os países asiáticos em situação econômica crítica por causa das interrupções no fornecimento de petróleo? A China é como um super-herói, tipo o Capitão Pátria. Isso é uma tentativa de agradar o governo Trump antes de Trump visitar Pequim no mês que vem? A mídia estatal chinesa retrata isso como vitória sobre o Japão, que compra petróleo americano, mas em escala bem menor que a China. Mas parece claro que o verdadeiro vencedor aqui é os Estados Unidos e o presidente Trump, que é um covarde completo por não ter lançado uma bomba nuclear no Irã. Acho que vou dar um tempo nas redes sociais. Falando da Venezuela e das vitórias para Trump, as exportações de petróleo venezuelano atingiram o maior nível em 6 anos. A Índia substituiu a China nas compras que antes eram feitas pelos chineses. Os embarques para a Índia mais do que quadruplicaram no mês passado, superando até as compras dos Estados Unidos de petróleo venezuelano, o que pode ser um grande impulso para o setor manufatureiro da Índia em vez do da China. Por outro lado, se houvesse algo positivo para a China, seria isso, mas azar o deles. A China detém o monopólio das terras raras, essenciais para fabricar quase toda a tecnologia moderna valiosa, sendo uma de suas principais armas contra os Estados Unidos. Por isso, o governo Trump faz grande esforço para quebrar esse domínio. Em grande vitória para Trump, a empresa americana comprou grande mineradora de cobalto no Congo. Essa é uma das maiores produtoras de cobalto do mundo que ainda não pertence à China. Não entendo por que isso foi considerado vitória de Trump, pois o acordo já vem desde o governo Biden. O único possível problema é que a República Democrática do Congo é tão estável quanto aquela TV presa na parede com fita adesiva. E agora é hora de mais uma atualização sobre a situação mais idiota de todas, será que vai ou não vai, das Ilhas Chagos, que abrigam a única base militar dos Estados Unidos no Oceano Índico, em Diego Garcia, e que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, tem se esforçado muito para entregar ao governo totalmente alinhado ao Partido Comunista Chinês de Maurício, que fica a 2.100 quilômetros de distância.
Tudo isso enquanto a China cogita, segundo relatos, alugar uma ilha próxima à base militar dos Estados Unidos. As Maldivas informaram ao Reino Unido que não reconhecerão o acordo sobre as Ilhas Chagos. Por quê? Porque se ofendeu por não ter sido consultada sobre o acordo e afirma ter reivindicação sobre as Ilhas Chagos. Afinal, se Maurício está logo ao lado, as Maldivas estão ainda mais próximas daqui. Agora as Maldivas ameaçam recorrer à justiça contra o acordo. Enquanto as Maldivas apresentam sua reivindicação, o aliado da China, a Rússia, apoia a de Maurício sobre Chagos. Obviamente, Putin não gostaria de nada mais do que ver a China ter uma base bem ao lado da base dos Estados Unidos em Diego Garcia. A única coisa que ele gostaria mais do que isso seria convidar Zelensky para tomar um bom chá. Não se preocupe com o motivo do gosto estranho. Isso também pode explicar por que Putin foi pego ajudando o Irã a mirar na base no mês passado. Mas com todas essas complicações e retrocessos neste momento, Kirsty Starmer só precisa aceitar que, assim como o FET, esse acordo simplesmente não vai acontecer. Todas as garotas daquele filme agora estão na meia-idade. Vamos falar de algo mais imediato do que minhas referências de cultura pop. A China restringiu o espaço aéreo por 40 dias, nenhum motivo foi informado. Isso geralmente acontece quando o EPL faz exercícios militares, mas dessa vez é por muito mais tempo do que o normal, 40 dias quase bíblico. Espero que não seja o Armagedon, e a localização do espaço aéreo restrito é interessante, bem ao lado do Japão. Isso é para intimidar o Japão? Nenhum exercício militar foi detectado ainda, mas o PCC tem 40 dias para fazer seja lá o que for que eles vão fazer por lá. Que bom que os Estados Unidos não estão distraídos agora. Este episódio é patrocinado pela Incogni. Já recebi uma mensagem da Amazon pedindo para fazer login e trocar minha senha. Era tão convincente que eu quase fiz login pelo link falso. Eu estava a segundos de um desastre. Recebo esse tipo de golpe sempre, e aposto que você também. Sempre que você faz algo online, várias empresas coletam e vendem seus dados pessoais para golpistas. Estou falando do seu nome, número de telefone, número do CPF, endereço residencial e muito mais. Ao me cadastrar no Incogni há 4 anos, descobri que dezenas de empresas tinham meus dados privados sem minha permissão, o que foi assustador. Então, o que eu fiz? Eu tenho feito com que o maior número possível dessas empresas excluam meus dados dos sistemas delas. Eu fiz isso usando o Incogni, e você também pode. O Incogni já removeu meus dados de 984 corretores de dados que coletaram minhas informações sem que eu precisasse fazer nada além do cadastro. Ele cuida de tudo. E agora você também pode ajudar sua família a se livrar dos dados deles na internet, com o novo plano Family Unlimited do Incogni. E com o recurso de remoções personalizadas do Incogni, disponível nos planos Unlimited e Family Unlimited, se você encontrar um site de busca de pessoas que está divulgando suas informações, basta colar o link no Incogni e os agentes do Incogni vão remover isso para você. Adquira o Incogni e recupere seus dados. Acesse incogni.com, Uncensored, e use o código Uncensored para obter 60% de desconto em um plano anual do Incogni. Apague seus dados pessoais da internet com o Incogni. Eles não podem te prejudicar se não te encontrarem. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir China Uncensored.